Na paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live, a live devocional diário, Momento com Deus. E na live de hoje, iremos fazer uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus, e o tema é a ira. Vamos meditar na palavra de Deus acerca desse tema, a ira, em Romanos, capítulo 12, versículo 18 e 21. O que é a ira? A ira é um sentimento ruim de indignação contra algo ou alguém que nos aborrece e a sentimos toda vez que lembramos ou vivenciamos um fato desagradável. Vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus sobre a ira. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, fala que a ira é uma obra da carne. Também em Salmos de número 37, versículo 8, diz: devemos deixar a ira que não é boa. Mateus 5, 22, não devemos nos irar contra o nosso irmão. Provérbios 22, 24, precisamos evitar o iracundo para não receber influências. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A palavra dura provoca a ira, por isso é bom falarmos mansamente e quando ouvirmos uma palavra dura, respondermos com brandura para desviar a ira de nós e do outro. Eclesiastes 7, 9. Não podemos nos apressar em nos irar. Salmos de número 4, versículo 4 diz: irai-vos, mas não pequeis, pois muitas vezes temos razão em nos irar, mas como sabemos que é pecado, devemos parar um pouco, refletirmos, pensarmos, nos acalmar e então agirmos para não corrermos o risco de precipitar e pecar. Provérbios, capítulo 14, versículo 17 e 30 e 33, o resultado da ira é o pecado. Também Provérbios 19, 19, a ira sempre tem sua consequência e o seu castigo para podermos aprender a nos controlar. A palavra de Deus fala acerca da ira, não é só em alguns livros, mas em toda a Bíblia nós podemos ler, meditarmos acerca da ira desde o início da criação, desde o livro de Gênesis. Podemos ler na palavra de Deus acerca da ira. Gênesis 4, capítulo 4, versículo 5 diz: Caim se irou contra seu irmão Abel e o matou. A ira, ela leva a destruições. A ira traz grandes consequências, porque Caim, quando ele sentiu inveja de seu irmão Abel, sentiu raiva, ele se irou contra seu irmão. E a ira fez com que a ira é uma obra da carne, a ira fez com que Caim tirasse a vida do seu próprio irmão. Ele deu lugar à carne,
deu lugar ao maligno quando ele deixou a ira entrar no seu coração, ele pecou. E a palavra de Deus fala que a ira é um pecado contra Deus. Quando nos iramos, estamos pecando contra Deus. E Caim, esse pecado de Caim, a ira, levou ele a cometer um pecado, um erro ainda maior, tirando a vida do seu próprio irmão. Através de Caim veio acontecer o primeiro homicídio. O primeiro homicídio aconteceu na família de Adão. Após o homem ele pecar, perder a comunhão com Deus, ele foi tirado, foi expulso do Éden. E então começou a formar a família daquele homem que havia sido expulso do Éden por causa do pecado. E na família constituída por esse homem, aconteceu nessa família o primeiro homicídio, porque o primeiro homicídio foi Caim quem cometeu o primeiro homicídio, destruindo por inveja, por ódio, rancor, ira, destruindo seu próprio irmão Abel. Aquela ira que Caim sentiu, aquele ódio, aquela inveja, fez com que aquela inveja, o ódio que Caim alimentou em seu coração, o levou a se irar contra seu irmão Abel, e a ira trouxe sérias consequências, trouxe destruição, porque a ira levou Caim a pecar, cometendo o homicídio, tirando a vida de seu irmão Abel. E a palavra de Deus, quando fala acerca desse erro, desse pecado cometido por Caim, ele pecou sentindo inveja. A inveja também é uma obra da carne, o ódio, o rancor e a ira, quando ele se irou ao ponto de cometer um homicídio. Porque a ira, ela causa consequências muito terríveis. Podemos observar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, que a ira provoca, causa coisas ruins. A ira, um ser humano, quando se ira, no seu coração entra o ódio que o faz se irar. Ele sente a raiva e ele se ira. Aquela raiva, aquele ódio faz com que ele venha se irar contra alguém e muitas vezes cometer um ato de violência, muitas vezes até tirar a vida de outras pessoas no momento da ira. Ou leva também seres humanos a ofenderem o outro. Muitas vezes não é a violência física, mas a violência verbal também. Quando alguém se ira, ele acaba falando muitas palavras duras para outra pessoa, ferindo emocionalmente aquela outra pessoa. Nem sempre são violências físicas, muitas vezes são violências verbais, palavras, ofensas ditas no momento da ira. No momento da ira, as pessoas costumam falar palavras duras, como está dizendo a palavra de Deus, e a palavra que sai da nossa boca não tem volta. Aquilo que falamos pode trazer sérias consequências, magoando a outra pessoa, ferindo
emocionalmente a outra pessoa, palavras duras que muitas vezes são ditas sem pensar. No momento da ira, a pessoa se ira e já profere aquelas palavras duras, ao invés de pensar, refletir se deveria ter dito aquelas palavras. A ira faz com que a pessoa muitas vezes não pense, não venha refletir que aquelas palavras podem destruir emocionalmente aquela vida com quem nós falarmos, usarmos palavras duras para falar com ela. Muitos relacionamentos são rompidos devido, muitas vezes, o ser humano não pensar, não refletir naquilo que ele está dizendo. Antes de dizer, refletir, pensar sobre o que vai dizer. A ira, a palavra de Deus diz: irai-vos, em Salmos capítulo 4, Salmos de número 4, versículo 4. Irai-vos, mas não pequeis, pois muitas vezes temos razão. O que acontece faz vir a ira. Mas como nós sabemos, o Senhor já diz na sua palavra que a ira é pecado, devemos parar, pensarmos, nos acalmarmos, refletirmos sobre o que iremos dizer, refletirmos sobre o que iremos falar. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 31. Nos faz entendermos que, independente de termos razão ou não, é importante nos lembrarmos que a ira pode causar grande destruição. O Senhor está dizendo: irai-vos, mas não pequeis. E que não se demore em passar a ira, a nossa ira, para não darmos lugar ao diabo e entristecermos, pecarmos contra o Espírito Santo. Em Provérbios, a palavra de Deus diz, Provérbios 14, 17 e 30 e 33, o resultado da ira é o pecado. E Provérbios 19, 19, a ira sempre tem sua consequência e o seu castigo para podermos aprender a nos controlar. A ira traz consequências. A ira que Caim sentiu fez com que ele matasse, tirasse a vida de seu irmão Abel. Muitos, no momento da ira, agridem fisicamente ou verbalmente, por meio de palavras, pessoas que até cometem homicídios, matam, destroem, tiram vidas no momento da ira. No momento de muitas vezes, uma discussão, a ira causa, muitas vezes, devido às palavras ditas por aquela pessoa, acaba acontecendo uma discussão e no meio daquela discussão acontecem mortes, violências de várias formas. A ira traz grandes consequências. Por isso que o Senhor está nos dizendo que a ira é obra da carne e não devemos deixar que entre no nosso coração. A palavra de Deus em Números capítulo 20, versículo 10 e 11. Moisés se irou contra o povo de Israel justamente e pecou contra o Senhor. E quando Moisés ali ele se irou, ele pecou contra o Senhor, e o Senhor disse a ele que ele não entraria na terra prometida. E também a palavra de Deus fala acerca de
também Daniel, em Daniel, capítulo 2, versículo 12, Nabucodonosor se irou contra os sábios da Babilônia e quis matá-los, e também se irou contra Misael, Azarias e Ananias, aumentando o fogo da fornalha. Quando Nabucodonosor ele se irou, ele quis destruir os sábios de Babilônia. A ira muitas vezes leva pessoas a causar a morte, cometer homicídios, destruir outras vidas por causa da ira. E o Senhor ele está nos dizendo na sua palavra, quando ele fala acerca da ira, quando ele fala conosco ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Muitas vezes, devido ao que ouvimos, ou muitas coisas que acontecem, vem a ira ao coração. Mas o que Deus está dizendo na sua palavra é para não aceitarmos essa obra da carne, que é algo maligno que Satanás usa para nós pecarmos contra o Espírito Santo, pecarmos contra Deus, porque nesse momento o Espírito de Deus, ele se afasta. O Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele é santo. E a obra do Espírito e a obra da carne não se combinam. O Espírito e a carne não se combinam. E o Senhor, ele diz na sua palavra para tomarmos cuidado acerca da ira. Não deixar que a ira tome conta do nosso coração, da nossa mente. Quantos casos de pessoas que, através de uma briga, de uma confusão, de uma ira, devido a uma ofensa que houve, ou devido a alguma palavra que diz para outra pessoa, isso acaba-se em brigas e muitas vezes acaba em morte dentro dos lares, no meio das famílias, entre casais, entre amigos, muitas vezes ali melhores amigos, e um acaba falando para o outro uma palavra que aquela pessoa acaba se ofendendo com aquela palavra e se irando. E devido à ira, Satanás ele já age na ira e leva a causar brigas, confusões, violências, agressões, e muitas vezes são agressões fatais, agressões que aquela pessoa que acaba se irando devido àquelas palavras, devido à forma daquela outra pessoa agir, e acaba até tirando a vida daquela outra pessoa. Brigas também nos lares muitas vezes causam destruições, e o Senhor ele está dizendo que o Espírito Santo, ele não se agrada quando nós deixamos a ira entrar no nosso coração. E o Senhor ele está dizendo na sua palavra, ele diz na sua palavra acerca da ira em Romanos, capítulo 1, versículo 18 e versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18 e 23. A ira e a manifestação de Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ira de Deus. Se Deus se ira também, ao contrário do que a maioria dos homens pensam.
De acordo com a palavra de Deus, Deus se ira por causa do pecado do homem. Uma ira porque Deus, ele é santo e ele criou o homem, formou o homem para se relacionar com ele, para andar em santidade. E Deus, ele se desagrada quando seus filhos, quando o seu povo se afasta da sua presença para viver no pecado, não quer viver uma vida de santidade. Deus, ele se ira porque ele é justo, ele se ira por causa do pecado cometido pelo homem. E ele, então, ele aplica o seu juízo contra o homem que escolheu o pecado do que andar na sua presença e obedecê-lo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 28, fala acerca da ira e as suas consequências. O Senhor, ele quer que o homem venha se reconciliar com ele. Quando o homem não quer, não aceita se reconciliar com Deus, das suas maldades, abandonando suas maldades, os seus pecados, Deus, ele se ira por causa do pecado, mas é algo justo, porque Deus é justo, ele é santo. Mas o que o Senhor está nos dizendo hoje nessa reflexão é sobre darmos lugar ao mal, deixando a ira entrar, tomar conta do nosso coração, da nossa vida. A ira é uma impureza, é um pecado que faz com que o Espírito Santo se desagrade de nós. A ira é uma das obras da carne e o Espírito, ele não combina com a carne. A carne sempre luta contra o Espírito, porque a carne quer ocupar o espaço na vida, no coração do ser humano, enquanto que o Espírito Santo, ele quer habitar, ele quer controlar a vida do ser humano para que ele se afaste do pecado, para que ele se afaste de tudo aquilo que desagrada a Deus. E a palavra de Deus está falando acerca das consequências que a ira pode trazer, pode causar a vida de qualquer ser humano que dá lugar à ira, ao invés de dar lugar ao Espírito de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso acerca de muitas vezes o ser humano deixar a ira entrar no seu coração, tomar conta do seu coração. Isso o leva à destruição. A palavra de Deus nos fala também acerca da ira do homem, do ser humano. A palavra de Deus que está também no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esta é a condenação que Deus enviou seu Filho para salvar os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o pecado faz com que Deus se ire com o homem. Mas a palavra de Deus, na qual iremos meditar,
fala sobre a ira no coração do homem, a destruição que a ira pode trazer, as consequências que a ira pode trazer. A palavra de Deus nos fala sobre a ira em Romanos 12, 19, que o Senhor ele fala conosco para abandonarmos a ira, deixarmos a ira e o furor, porque a ira faz com que a pessoa fique enfurecida. A ira faz com que a pessoa fique cega, aquela pessoa que sente a ira, ela fica cega e isso a leva a cometer coisas terríveis. Muitas vezes, depois que passa, vem o arrependimento, mas já é tarde demais. Por isso que o Senhor está nos dizendo para darmos lugar ao Espírito Santo e abandonarmos a ira e o furor. Não darmos lugar à carne, não darmos lugar ao diabo, deixando a ira tomar conta do nosso coração, mas que possamos ser controlados pelo Espírito Santo. Porque se dermos lugar ao Espírito Santo, ele irá nos controlar, nos fazer refletirmos, pensarmos antes de ofendermos, antes de fazer alguma coisa que venha fazer com que aquela vida venha se irar muitas vezes contra nós. Isso, o Espírito Santo de Deus nos controlando, nós iremos também pensar, refletirmos quando ouvirmos alguma palavra e nos sentirmos ofendidos, o próprio Espírito Santo nos controlando, se dermos lugar a Ele, Ele fará com que nós possamos abandonar a ira e o furor, porque é uma luta entre o Espírito e a carne. De um lado, a carne, Satanás, querendo envolver o ser humano, fazê-lo pecar, se afastar de Deus. Do outro lado, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, o Espírito Santo, que quer realizar em nós uma obra controlando a nossa vida e nos fazer afastarmos do pecado. É uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo querendo produzir em nós os frutos do Espírito, enquanto que Satanás, ele lutando para nós darmos lugar em nossa vida para as obras da carne. Mas o Senhor, ele está nos dizendo na sua palavra: irei-vos, mas não pequeis. Ele fala na sua palavra, porque muitas vezes vem a ira, porque nós somos humanos, mas o Senhor está dizendo, ainda que venha, mas para não deixarmos a ira tomar conta do nosso coração, e se isso fizermos, as consequências podem ser terríveis. Mas se quando vier a ira, a palavra de Deus está dizendo para refletirmos acerca disso, pensarmos, não dando lugar à ira, pensarmos, entendermos que é o diabo tentando nos levar a praticarmos a obra da carne, que é a ira, o diabo levando-nos a praticarmos a obra da carne, que é também a violência, enquanto que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele realiza em nós uma obra para nos transformar, para nos mudar através do seu poder. As obras do Espírito e as obras da carne. Do Espírito, a palavra de Deus está falando bem clara, é do Espírito de Deus. E as obras da carne são obras de Satanás.
Satanás, ele se aproveita, lançando setas, querendo levar o homem a praticar as obras da carne, dar lugar à carne e não ao Espírito Santo. Enquanto que Deus, ele quer que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo. Ele quer que possamos deixar o Espírito Santo nos controlar. O Espírito Santo, ele em nossa vida, nos convencer do pecado, nos fazermos entender que o pecado só destrói, que as obras da carne só destrói. É isso que o Senhor está dizendo hoje, está falando conosco por meio da sua palavra. Se formos pessoas controladas pelo Espírito Santo, não daremos lugar às obras da carne. Satanás não conseguirá que nos fazer a praticarmos as obras da carne, se o Espírito de Deus controlar a nossa vida. Se formos pessoas controladas pelo Espírito Santo, iremos nos afastar do pecado, nos afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Vamos nesta noite clamarmos a Deus, encerrarmos o nosso devocional. Logo mais a partir das 3 da madrugada, estarei no nome do Senhor Jesus, Deus permitindo, realizando a live, o grande clamor da madrugada e a poderosa campanha, o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos agora buscarmos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra nos fala, ó Deus, para que sejamos pessoas controladas pelo Teu Espírito Santo, para darmos lugar ao Senhor, ao Espírito Santo, e para que as obras, sim, ó Deus, os frutos do Espírito estejam em nossa vida, e não darmos lugar à ira, que é uma obra da carne, não darmos lugar ao furor, mas sim, ó Deus, que sejamos controlados pelo Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado. Ó Deus, nos fortaleça e que o Teu Espírito Santo venha nos controlar. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live, que Deus abençoe a sua vida, que possamos, através da oração, pedirmos ao Espírito Santo para nos controlar, pedirmos ao Espírito Santo para nos fortalecer, porque é Ele que convence o homem do pecado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.